Bom, pessoal, boa noite. Boa noite aos que estão aqui presentes pela plataforma, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje. E, como sempre, né, eu sempre costumo fazer uma trajetória, né? A gente vem falando de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, falamos de vigilância sanitária, falamos sobre vigilância em saúde do trabalhador. E antes da gente concluir a vigilância ambiental, a gente falou muito de fiscalização, não foi? Falamos sobre a vigilância sanitária, nós falamos a respeito, por exemplo, da vigilância em saúde do trabalhador, mas a gente falou tanto de vigilância, e aí a gente cai sobre aquela pergunta, né? O que é essa auditoria? O que é esse serviço que esse profissional ele faz de fiscalização, né? Porque eu posso ter um fiscal externo, eu posso ter um auditor interno, eu posso ter um fiscal que faz parte de um órgão federal, e todos eles vão trabalhar dentro desse processo que a gente chama de fiscalização, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide, tá bom? Pessoal aí de casa, por favor, só dê um ok aí. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Sim, perfeito. Então, olhem só, gente. A gente vai falar um pouco hoje sobre auditoria. O que é auditoria? Nada mais é do que o serviço de fiscalização, de investigação dos ambientes. Então, a gente não pode pensar em vigilância sanitária, a gente não pode pensar em vigilância e saúde do trabalhador sem pensar em fiscalização, sem pensar em auditoria, tá? Por que é importante a gente falar em auditoria? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, eu sempre costumo dar muito exemplo de supermercado, né? Que eu tenho um supermercado. Eu organizo o meu trabalhador, eu organizo o meu produto. Quanto mais tempo eu estiver condicionado a, por exemplo, a fiscalizar, a criar o meu produto, mais passível a erros eu estou. Porque quanto mais tempo a gente está envolvido, menor é a nossa capacidade de observação com aquilo que a gente faz. Então, muitas vezes é necessário a gente contratar, né, um sistema de auditoria externo ou interno para poder fazer o quê? Para poder avaliar como anda o nosso serviço. Isso pode ser feito em um matadouro, por exemplo, de bois. Isso pode ser feito em um supermercado, em vários segmentos, tá? Vamos continuar. E quais são as normas que nós temos dentro da auditoria, né? Quando a gente fala em norma, a gente tem que pensar em dois pontos muito importantes na auditoria. Primeiro, é a norma ou regra individual, ou seja, do fiscal ou auditor, e a norma da legislação. Por exemplo, eu cheguei lá no supermercado e na parte em que eles cortam a carne, o açougue do supermercado, percebeu-se que tinham 10 funcionários e apenas uma pia. Essa pia é suficiente ou não? De cabeça a gente não sabe, a gente tem que saber a legislação. Então, uma das normas da auditoria é o conhecimento das regras e normas gerais que regem aquele estabelecimento. Estabelecimento de saúde, de alimentos, processamento de algum produto, coisas do tipo. O planejamento de maneira geral. Né? O planejamento leva ao conhecimento específico de várias formas. E a outra coisa que é importante a gente dizer são as condutas do próprio auditor. Né? Então, por exemplo, eu não posso ser uma pessoa que chega agora lá no supermercado, identifico algo errado e falo o seguinte: olha, seu fulano, que é o dono da empresa, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter que lhe multar, me dê aí R$ 1.000. Aí o senhor promete que conserta isso aí sem precisar levar multa. O que é que o dono fala? Não, claro, sem problema nenhum. Amanhã mesmo eu já vou chamar alguém para ajustar isso. Aí o cara dá R$ 1.000 pro cara, o cara não ajeita nada. E o que é que a gente percebe? Coisas que marcaram o Brasil, como o acidente da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, né?
que o que é que aconteceu? Os bombeiros foram fiscalizar, viram que o teto era feito daquele material extremamente... não entendi. Inflamável, né? E a boate falou que ia trocar, não trocou, pegou fogo, matou milhões de pessoas. Brumadinho foi a mesma situação. Fiscais falaram sobre o risco de rompimento da barragem. Ah, não, deixa. E o que foi que aconteceu? Um dos maiores acidentes, o maior acidente, né, envolvendo dejetos da história do Brasil. Então, gente, é muito fácil a gente dar um voto de confiança. Não, olha aquele senhorzinho, ele é uma pessoa tão boa, eu acredito nele. E a gente vai permitindo a ocorrência de fatos que levam, às vezes, até a morte de muitas pessoas, infelizmente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, diga. Sim. Exato. Exato. É, e é por isso que a gente vai ver daqui a pouco que um dos grandes conceitos que envolve o fiscal o auditor é a ética, né? Porque tu imagina, por exemplo, o cara que hoje ele pode estar na casa dele salvo. Aí ele olha a televisão e vê um caso daquele como a Boate Kiss e pensa, eu tive culpa nisso, né? Então, são situações, infelizmente, né? Mas olha só, vamos ler esse primeiro texto aqui, né? As normas de auditoria. As normas de auditoria estabelecem os requisitos mínimos que devem ser observados pelo auditor e pela instituição que fará auditoria na realização do processo auditorial, englobando todas as suas partes. Então, vamos imaginar o seguinte: vocês agora são enfermeiros, trabalham para o governo do estado do Pará, lá na CESPA, e trabalham no setor de vigilância em saúde. Beleza. Quando ligam para vocês, falam assim: olha, eu gostaria de fazer uma denúncia, certo? Qual é a denúncia que você quer fazer? Olha, senhor, aqui perto da minha casa tem um supermercado que eles acondicionam carne fora de uma geladeira, do refrigeramento. Perfeito. Você recebeu a denúncia e aí nós temos 4 fases para agir: planejamento, execução, relatório e acompanhamento. O que seria o planejamento? Planejamento é o seguinte: bom, eu tenho uma denúncia de uso de carne de maneira indevida. Eu te pergunto, será que as pessoas vão estar manuseando essa carne logo quando abrir o supermercado para logo vender, ou eles vão estar manuseando à noite antes de fechar? Provavelmente eles vão manusear de manhã para logo cortar e tentar vender o mais rápido possível. Então eu vou pela manhã até o estabelecimento. Durante a execução, o que é que eu quero saber? Eu quero comprovar que a carne ela é acondicionada de maneira errada. Então, na minha execução, o que é que eu vou querer investigar? Existe câmera de refrigeração no local? Quero investigar isso. Existe carne, a venda de carne? Por que eu tenho que ver isso? Porque às vezes a denúncia ela é mentirosa. Às vezes a denúncia é para prejudicar o estabelecimento, eles estão agindo de má fé. Então a primeira coisa é pensar se o que está sendo dito é verdade, né? É verídico. E na execução, a coisa mais importante é avaliar os envolvidos. Por exemplo, vamos imaginar que a Karine ela trabalha lá no setor do açougue. Querida, vem aqui falar comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você trabalha aqui? Ah, 1 ano. 1 ano é um tempo relativamente bom. Através de uma denúncia só não seria um tempo bom se ele tivesse um tempo menor do que o tempo da denúncia. Que pode ser que eles tenham parado e não tenham conhecimento. 1 ano, um tempo suficiente. Me diga uma coisa, quem corta essa carne? Eu, fulano e ciclano.
Depois de cortar, vocês põem essa carne onde? Aí, às vezes, ele é pego na rapidez das perguntas. Não, é assim, a gente corta as carnes e deixa tudo separado. Sim, mas deixa separado, guardado onde? Não, porque essa parte de guardar, nem sempre aí a gente já percebe no discurso que algo está errado, né? E o relatório? Quando a gente tem um estabelecimento, nós podemos ter uma auditoria interna, onde eu, dono da empresa, contrato alguém para trabalhar fazendo isso, ou contrato uma empresa adjacente para fazer isso. Por quê? Porque vamos imaginar uma empresa extremamente grande, né? Vamos imaginar o dono da Lojas Americanas. Pô, cara, Lojas Americanas é estrondosa, tem no Brasil todo. Só em Belém a gente tem milhares de locais. Eu te pergunto, esse dono das Lojas Americanas, que agora está na casa dele, uma hora dessa, será que ele sabe, por exemplo, do gerente das Lojas Americanas aqui de Belém, lá de Nazaré, que furta o chocolate que ele tem lá? Ele não sabe disso. E ele nunca vai saber disso, porque o dimensionamento da empresa é cavalar. Então, o que é que acontece? Às vezes o cara é milionário, está ganhando 1 milhão por mês, mas poderia estar ganhando 1,5 milhão. Ele não ganha o meio porque olha de gente passando a mão no dinheiro. Claro, porque o cara pensa assim, não, eu vou tirar 10 mil. O cara que ganha 1 milhão, ele não vai sentir falta de 10 mil. E aí o cara daqui de Belém faz isso, o cara de São Paulo faz isso. E no final das contas, é um montante enorme. E o cara nem se sente, porque ele não está por dentro do processo. Ele não tem como saber. Então, a auditoria é importante para perceber a própria dinâmica da empresa. Esse relatório, para que serve o relatório? Simplesmente para expor o que foi encontrado. Ah, professor, todo relatório é igual? Não. Por exemplo, a minha empresa é a Examais. Eu contratei a Sofia para trabalhar para mim. Sofia vai fazer relatórios contínuos para mim. E quando há uma denúncia, o fiscal, o auditor, quando vem fiscalizar, ele prepara um relatório e manda para o Ministério Público. A porrada é mais segura. Porque aqui dentro, a Sofia identificando um erro, ela me avisa, eu conserto. Lá não. Lá foi para a justiça, eu vou ser processado e vou responder por aquilo que eu desejo. A auditoria, gente, ela não tem apenas o significado de punição, de avaliar para prejudicar. Ao contrário, a auditoria ela serve para elevar ainda mais os bons hábitos e bons costumes das empresas. Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar aqui sobre o selo, o ISO 9001, sobre a ONA, né, que são selos de qualidade que alguns hospitais eles possuem aqui, né? Hospitais, empresas. Então eu te pergunto o seguinte: você está concorrendo a um selo de qualidade internacional, né? Como é que eu peço esse selo? Eu ligo para lá e falo, olha, quero colocar minha empresa para ser avaliada por vocês para ganhar o meu selo, a minha ONA, meu ISO 9001. Cara, eu vou fazer isso sem saber que a minha empresa tá boa? Não. O que é que eu faço? Contrato uma empresa de auditoria interna, eles fazem tudo e falam, seu Adilson, conserte isso, isso, isso. Eu conserto, eles voltam, falam, olha, seu Adilson, tá bacana. Aí eu ligo lá para eles fazerem auditoria externa para poderem me dar o selo ou não. Então, a maioria das empresas trabalha dessa forma. Então, professor, acontece isso, por exemplo, como a gente falou na vigilância sanitária, com produção de medicação? Acontece. As grandes empresas farmacêuticas, elas têm centros próprios de auditoria, que vão em cada setor ver se está tudo de acordo com regras e coisas do tipo. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Numa empresa que tem um exemplo, só para vocês verem por alto. Numa empresa onde um trabalhador ele usa uniforme
e trabalha 2 dias, ou 2 turnos, tipo manhã e tarde, obrigatoriamente a empresa precisa ter um vestiário. Você sabia disso? Está lá, isso daí é uma NR. Precisa ter vestiário. Aí vamos dar um exemplo que a Karine trabalha lá na fábrica Fest, né? Fábrica de eventos. E aí tem 20 funcionários que trabalham de 8 da manhã às 6 horas da tarde e eles não têm vestiário. E aí, se a Karine denunciar, provavelmente o Ministério vai lá, vai falar, olha, não vai pegar muito, porque não é uma coisa gigantesca. Provavelmente vão notificá-la e vão dar um período para fazer isso. Tem vestiário lá? Ó, pronto, problema resolvido, já tem, né? Então, e isso é muito importante, gente, porque muita gente pensa que as empresas, supermercados, fábricas, estão e dando no com sorte. Eu não vou fazer, o dia que a fiscalização pegar, pegou. Não. A Unimed tem um sistema de auditoria interna próprio. Porto Dias tem um sistema de auditoria interno próprio. Farmácias têm sistema de auditoria interna próprio, que vão servir para fazer tudo isso, tá? Olhem só, vamos ler esse texto aqui embaixo. As normas de auditoria abrangem instruções e procedimentos a serem observados pelo auditor quando da realização do seu trabalho, né? Então, o que a gente entende com esse texto? É que, por exemplo, agora, vocês vão se formar. Vocês não podem simplesmente agora, acabei de me formar, sabe de uma coisa? Vou trabalhar como auditor. Não é assim. Trabalhar como auditor necessita de um conhecimento muito específico. Por exemplo, a ESA+ tem a especialização em auditoria. Você vai lá, faz uma pós, se especializa e vai saber dos conhecimentos específicos que servem para essa ação, tá? E aí, pessoal, olhem só, quando a gente fala de normas de auditoria, nós vamos ter 2 características importantes. É o que nós chamamos de característica técnica e característica profissional. O que é que cada uma significa? Primeiramente, as normas, a característica técnica, elas são as normas relativas à atividade de auditoria, tá? Representam um conjunto de normas que orientam o trabalho de campo, como, por exemplo, leis, normas regulamentadoras, ou seja, é a base técnica de fiscalização. Vamos dar os exemplos como esse do vestiário. Todo o ambiente de trabalho deve ter o vestiário ou os sanitários divididos por sexo. Professor, mas lá na empresa tem 50 homens e só uma mulher. Não interessa. Tem que ter feminino e masculino. É um exemplo, por exemplo. Ah, e o sanitário? Sanitário tem que ter uma distância. Vocês já viram o mictório masculino, aquele que a gente fica em pé? Tipo uma cuiazinha assim, né? Por exemplo, tem que ter uma distância de 72 centímetros, por exemplo. Não pode ter menos do que aquilo, entendeu? Então, por exemplo, são coisas, entre aspas, bestas, que precisam ser respeitadas. E a gente não aprende isso da noite para o dia. O cara precisa ter um envolvimento muito grande para saber coisas auditadas muito bem, tá? Por exemplo, hoje, para construir um hospital, existe uma parte da arquitetura específica disso. Então, por exemplo, centro cirúrgico, ele não pode ficar perto de áreas de fluxo de pessoas intenso. Tem um hospital antigo aí que tem. Centro cirúrgico é lá que está na enfermaria. O pessoal vai andando no centro cirúrgico. Aí, com a construção de novos hospitais, os centros cirúrgicos costumam ser mais isolados. Ou seja, estão respeitando as novas normas. Tá? Outra característica importante é a característica profissional. O que é a característica profissional? São normas relativas à pessoa do auditor, ou seja, ao ato subjetivo, né? Representam um conjunto de normas que orientam o trabalho do auditor. Aí eu pergunto para vocês, será que vocês seriam bons auditores? Será, né? Vamos imaginar você chegando, por exemplo, lá no líder, né? E aí você chegou lá no líder, vocês são auditores daqui da SESPA, ganham o salário de vocês, e aí vocês detectam que aquele galeto
que eles vendem lá, tá tudo estragado. Aí o que é que eles fazem? Eles põem um odor, um aromatizante na carne e esquentam para parecer bom. Não estou dizendo que isso acontece, estou dando um exemplo. Aí tu chama o gerente do líder e fala, olha, meu amigo, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é um crime de saúde pública, né? Isso aqui você vai ser multado, o estabelecimento vai ser fechado, lacrado, você vai ter que parar com isso. Aí o cara do líder fala, Karine, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te falar a verdade, tô te falando sério. Isso aqui já foi detectado. Esses que estão aí dentro do forno, a gente não ia vender, não. Isso aí a gente ia jogar fora agora, porque eu já pedi pro pessoal separar um tanque lá pra gente jogar fora isso. Porra, será que é verdade? Aí a Karine já fica, né? Não, olha, senhor, essa história, eu não tenho como acreditar. Não, olha, tô lhe falando sério, o supermercado, ele tem como um dos princípios o respeito com o seu cliente, sabe? Eu entendo que você se sente até, né, assim, mal por ver uma situação como essa. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Posso lhe fazer uma proposta? Aí a Karine, que já é meio sacana, diz: sim, diga. O que é que o senhor quer falar para mim? Vamos fazer o seguinte: o senhor já fez seu supermercado desse mês? Já fez, né? Não, ainda nem fiz. Então eu vou lhe dar R$ 1.500 em compras aqui no Líder para o senhor fazer supermercado. Não se preocupe que eu já vou jogar fora isso daqui e o senhor faz supermercado quando o senhor voltar, o senhor vai ver que não está mais aqui o frango. Tá bom. Aí eu te pergunto, poxa, aí a Karine pensa, o cara vai jogar fora. Ele até falou que no final eu posso vir ver que o frango não vai estar aí. Beleza. Aí a Karine, bom, vou fazer o supermercado, né? Levar uma picanha, uma cerveja, tem que gastar R$ 1.500, né? Gastou tudo, ela volta lá, aí eu digo, ó, tá vendo? Não tem mais frango aí. Ótimo, né? Aí o que foi que aconteceu? É errado ou certo? É errado, porque condiciona ao dia que a Karine recebeu um documento de uma denúncia lá na vigilância, que ela olhar, líder, vou ganhar meu supermercado esse mês. Ela já vai até lá, né? E sabe qual é o maior exemplo disso? É o seguinte, é muito difícil. Diga, querido. Sim. Aí isso também acontece. Porque olha só, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai para a justiça, entendam justiça como civil, seja qual for, justiça do trabalho, habitualmente os fatos testemunhais não valem tanto quanto as provas materiais. O que é que significa dizer isso? Por exemplo, é o seguinte: vai para a justiça o líder a Karine porque deu uma cagada e o cara que denunciou o líder botou em questão que o líder apresentou o quê? Um alvará de funcionamento. Quem é que emitiu isso? O governo. E como é que o governo aceitou isso e está vendendo frango? Aí sabe o que é que vai acontecer? O que é a testemunhal? Vão chamar os funcionários do líder e vão dizer o quê? Olha, senhor, seu juiz meritíssimo, a gente joga o frango fora. Mentira. Não faz isso. E eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente vai para uma audiência, o juiz fala para a testemunha que se ela fizer um falso testemunho, ela corre o risco de pagar uma multa de média de R$ 20.000 e até ser por reclusão de até 6 meses. Mas o cara está coagido pela empresa, ele diz, não, senhor, a gente joga fora. Joga fora. Isso é uma prova testemunhal. A prova material é que o cara chega e falou, olha aqui, seu meritíssimo, tem uma foto dos funcionários tirando o frango de dentro do lixo e botando de volta no forno. Acabou. Já era. Porque a prova material ela é maior do que a prova testemunhal.
Apenas um exemplo é diferente, que é em caso de homicídio. Prova testemunhal tem o mesmo valor do que material. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: a Karine acha que ela não fez nada. Cara, o cara vai jogar o frango fora. O cara só tirou o frango, recolheu para ela não ver. Ela vai embora com R$ 1.500 do supermercado e o cara põe o supermercado, o frango de volta. Vai alguém comer, morre, e aí, ó, cagada. Vai quebrar para quem? Tu acha que o dono do líder vai preso? A Karine vai ser exonerada, né? Porque como é que ela vai provar isso? Como é que ela vai provar que ela ganhou R$ 1.500 no supermercado? Ah, então acho que eles vão te dar a nota fiscal. Toma a tua nota fiscal aí, né? A Karine já tá planejando como ela vai fazer. Ó, o Matheus falou que tu já tá planejando fazer isso. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. É. Pois é. Sim. Pois é. E olha, por exemplo, a nossa colega estava contando um exemplo parecido com o que eu contei para vocês. E o que eu digo, isso é muito comum, gente. Vocês já imaginaram quanto de prejuízo um supermercado tem passando um dia fechado? Pois é. Sim. É. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui para o pessoal da plataforma e para o pessoal aqui presencial. Ali na Pedro Miranda com Angostura, existe um prédio da Justiça que ele é conhecido como Pequenas Causas. O que é que significa o Pequenas Causas? Ele significa uma área da Justiça onde qualquer pessoa ela pode dar entrada numa ação e não necessariamente precisa ter advogado. E o que é que aconteceu? Pequenas causas. E aí o que é que acontece? Quando tu pede de danos até 20 salários mínimos, tu pode pedir por lá. Então, essas situações todas, as pessoas podem ir lá. Por exemplo, pode chegar lá, tirar a foto, ter a comprovação e falar que no dia tal, no supermercado, foi encontrado alimento, talita. A UFPA, ela faz a testagem de água e de alimento de graça. Leva lá, vê se esse alimento tá bom. Eles dão um laudo. Sim. Vocês estão escutando, gente? Não está saindo áudio. Não tá saindo áudio para mim também.
Não tá saindo. Deixa eu ver se ele tá ouvindo, acho que não. Estão me ouvindo agora? Alô, Tá Agora, alô? muito ruim o áudio. agora. Mas estão Tá. ouvindo alguma coisa? Sim, Melhorou? melhorou. Ah, beleza, então. Qualquer coisa me avise aí, vou continuar, tá? Tá. Carinha, não é fácil não, meu amigo. Então, olha só, o auditor, né? O auditor, ele vai ser o profissional, pode ser um enfermeiro, um engenheiro, seja de qual for, que possui conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria e que procura obter elementos necessários para fundamentar a sua opinião sobre algum objeto de estudo. Então, gente, o que é que acontece? Vamos dar um exemplo de nós. Estamos lá trabalhando na CESPA, na parte de vigilância e saúde. Ótimo. Vocês trabalham com fiscalização. A gente deu muito exemplo de supermercado. Como é que isso ia ser utilizado na saúde? Vamos dar um exemplo. Chega, né, uma denúncia que o hospital Barros Barreto ele não está oferecendo máscara para os enfermeiros. Isso é da nossa competência? É, porque na vigilância de saúde tem a vigilância de saúde do trabalhador. Beleza. Eu te pergunto o seguinte, tu precisa ligar para o Barros Barreto para agendar a tua ida até lá? Olha, eu quero ir semana que vem, tem como? Não é um negativo. Meu amigo, você chega lá com seu crachá da CESPA e mostra. Sou fiscal da CESPA, meu amigo, vim aqui para avaliar uma denúncia. Pode entrar. Isso é uma coisa tão importante que as pessoas que trabalham na entrada dos hospitais já sabem o que significa isso. Nenhum auditor ele pode ser bloqueado para o exercício do seu trabalho. Da mesma forma que eu não posso chegar, por exemplo, lá no Barros Barreto e falar assim, seu fulano, eu gostaria das notas fiscais das compras de máscara aqui do hospital. Olha, seu Adilson, me desculpe, mas esse tipo de documento ele é sigiloso. Não existe isso. O auditor ele deve ter acesso a todas as áreas e todos os documentos que ele solicitar. Entendeu? Olha, cadê isso? Olha, seu Adilson, isso fica lá na casa do nosso chefe, nem fica aqui. Você tem 1 hora para trazer isso para mim. Aí o auditor fica esperando lá. É assim, gente. Sabe por quê? Porque o bom auditor, ele é reconhecido pela sua autonomia e a soberania dentro do seu processo de fiscalização. Isso não significa ser mal educado. A gente não precisa ser escroto também ser mal educado. A gente precisa se mostrar dentro de uma postura profissional. Isso já faz com que o cara, eu não vou nem oferecer dinheiro para esse cara, porque senão já era para mim, tá bom? Olhem só, como é que é dividido essas atuações de auditores, né? O auditor, ele pode ser um auditor interno, ele pode ser um auditor fiscal e pode ser um auditor externo. Como é que funciona isso? O auditor interno é aquele empregado que é contratado pela própria empresa para ficar simplesmente trabalhando na auditoria. Se vocês forem agora aqui na Unimed da DOCA, tem um profissional que trabalha apenas com auditoria, com contas, com suprimentos, trabalha só com isso. O que é o auditor fiscal? O auditor fiscal, ele é o funcionário, ele é um servidor do poder público.
não faz parte da empresa. Ele trabalha fiscalizando os direitos civis. Por exemplo, denúncia é um fiscal que vai. E o que é o auditor externo? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, eu não tenho nenhum funcionário que trabalha com auditoria. Então, eu vou contratar uma empresa externa para fazer as auditorias dos meus serviços que eu faço aqui. Tá? Quem é que daí tem o poder de punição? Apenas o auditor fiscal. Tá? Ele é o único que tem o poder de multa, de fechar, entre outros. O auditor interno não é preciso porque ele já faz parte da empresa. E o externo, ele só pontua o que há de errado. A gente não precisa punir de nenhuma forma. Tá? E as normas da pessoa do auditor, né? No que diz respeito às normas relativas à pessoa do auditor, são normas que servem para regular e orientar o trabalho dos auditores, servindo como guias em sua atuação. Vamos ver agora quais são essas características, né? Então, olha só, gente, essas normas, elas são... Só um minuto, só ajeitar isso aqui que fica... Essas normas nada mais são do que as características subjetivas do auditor. Por exemplo, independência e imparcialidade. Como assim independência? Independência de conhecimento. Por exemplo, chega lá, o cara está fiscalizando uma empresa. Olha, o matadouro de animais fica a 15 metros de um sanitário. Aí o dono da empresa chega para te falar, olha, seu auditor, pode, né? 15 metros. Tu não sabe. Aí sabe o que tu faz? Pode. Tu não faz a mínima ideia. Isso te dá independência? Não. Isso te dá dependência. Gente, só um teste. Vocês estão me ouvindo? Que a Kelly falou que não está me ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Beleza. Sim. Então, olhem só. Essa questão da dependência é muito importante porque a velocidade e a qualidade da auditoria, ela depende disso. A imparcialidade, o que é? É o que eu falei para vocês, né? Não tem como a gente já ir para o trabalho pensando no seguinte, olha, eu vou fiscalizar um batedor de açaí, vou voltar de lá com os 20 litros de açaí. Já é o pensamento errado. Vou para o líder, já vou sair com alguma coisa de lá, né? Tem gente, pessoal, que inclusive procura alimento estragado justamente para voltar e falar, olha o que aconteceu, que é justamente para ganhar alguma coisa, tá? Diga, Karine, você já fez isso? Não entendi. Claro, a polícia. Rapaz, por isso que a gente tá cheio de policial barrigudo, os caras lancham. Pois é um exemplo. Soberania e zelo profissional. É o que acontece? É você ser ético. Eu te pergunto o seguinte, vocês viram esse escândalo que teve com a venda dos respiradores aqui no governo do estado, né? Beleza. Aí eu te pergunto o seguinte, tu é envolvido com corrupção, mas tu nem estava envolvido com esse negócio da venda do respirador. Tu estava envolvido com aquelas garrafas PET que compraram a R$2,50 cada uma, né? Quando tu liga o jornal, que tu vê que a polícia está prendendo todos os envolvidos com o ventilador, tu tá nervoso. Tu não tem... O teu roubo é envolvendo o outro. Mas tu já viu a diferença de quem trabalha honestamente, olhou e falou, graças a Deus, tô bem. Aí o cara fica na ansiedade até que pegam ele. Né? Então é bem complicado. Controle de qualidade, assim como conhecimento técnico e capacidade profissional. O que significa dizer isso, gente? Anualmente no Brasil, no Pará, é legislação que muda, é norma regulamentadora que muda. Isso significa dizer o quê? Que se você ficar estagnado, você vai ficar para trás. O auditor ele precisa se atualizar constantemente. Ele precisa ser alguém que saiba de cabeça muitas variedades de leis,
normas, entre outros. O grande elemento disso tudo é que você precisa ser um profissional que adora estudar. Já falei para vocês. O auditor da Cefa hoje ganha mais de 19 mil reais. Né? Vai ver lá na portal da transparência do Estado. Pois é. Pois é. Tem o redutor também, às vezes, que não deixa eles ficarem milionários, mas o que é que acontece? É para a gente entender. É um trabalho que necessita de muito conhecimento. Diga, Felipe. Sim. Tem, claro. Todo lugar tem. Gente. Tá doido. E eu vou te dizer uma coisa. Esse pessoal, quando pega dinheiro, tu não pode botar o dinheiro na poupança. Tu não pode comprar um bem que leve teu nome. E aí, o que é que acontece? Vocês já ouviram falar nesse novo sistema, né, que tá tendo... É só botar no mudo aqui, gente, rapidinho. Eu tô falando que é a mesma coisa. E aí, o que é que acontece? Esse negócio do Pix. Por que criaram, né? É para que o Banco Central... Desliga o microfone. Peraí que eu tô já desativando. Quem que tá falando? Eu não tô achando aqui. Sim. Pronto, acho que já tá todo mundo mudo. Peraí. Já. E aí o que é que acontece? É uma forma que o Banco Central tem de poder ver a tua movimentação financeira. Né? Então é o que eu digo para vocês. Tem uma hora que vai pegar. Quanto mais difícil vou ficar fazendo, o cara tem que comprar uma joia, celular, roupa, porque não pode comprar bens como imóvel, carro que pega. Já é. Parece até que eu estou ensinando vocês a roubar, né? Deus que me livre. Pois é. Não entendi. O quê? É porque agora o que é que acontece? Todo mundo está falando da chave Pix, né? O que é que acontece? O Pix ele é uma forma de recebimento instantâneo. Tu fez no domingo, cai no próprio domingo, dependente do banco da conta. O Pix vai ser obrigatório. Ele não vai ser só uma escolha. Daqui a algum tempo ele vai ser obrigatório, porque o Banco Central solicitou isso. O Banco Central vai ter acesso a todas as transferências e movimentações bancárias de todo mundo. Hoje, ninguém sabe se eu transferir dinheiro. Eles têm que fazer uma coisa chamada de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, que é para saber para que eu estou passando dinheiro. E aí o Pix, não. O Pix vai mostrar para todo mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A Karine, ela trabalha lá na fábrica, mas ela vende droga. A maioria dos caras transfere dinheiro para ela entrega na casa. Aí o Banco Central vai ver como é que tu trabalha lá na fábrica de eventos com salário mínimo e tu movimentou em 20 dias 30 mil reais. Aí o que é que acontece? Além da malha fina do imposto de renda te pegar, o Banco Central vai usar para isso. Tem gente que fala, ótimo, agora o Pix vai resolver minha vida. Vai agilizar, mas você está na mão de tudo. Por exemplo, para quem trabalha, por exemplo, eu trabalho com auditoria acadêmica, com assessoria acadêmica. Né? Então, por exemplo, eu faço um trabalho aqui para um cara, ganhei 3 mil reais. Fiz um outro trabalho e ganhei 3 mil reais. Eu ganhei 6 mil reais no ano. Lá no Banco do Brasil, tá lá que eu recebi isso. Aí quando eu declarar meu imposto de renda, eles vão me perguntar à Receita Federal, da onde veio esses 6 mil reais que você movimentou? Por que você não declarou? Aí é uma outra situação, a poupança. Né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu ganho 10 mil reais por mês. Então, quanto é meu rendimento anual? 120 mil reais. Entendeu? Tá, beleza, eu ganho 120 mil reais por ano. Aí, início de 2020, eu não tenho nada na poupança. Final do ano, eu tenho 100 mil reais na poupança. Aí eu te pergunto, tu passaste um ano inteiro com 20 mil reais? Pode ser que sim, a gente pode acreditar nisso. Mas se tu ganhou em um ano 120 mil reais e tu na poupança 130 mil reais, de onde veio 10 mil? Né? Porque o que acontece é o seguinte,
Imposto de renda só não declara quem ganha até 23 mil reais por ano. Ganhou mais do que isso, não sei como, tu tem que declarar. Entendeu? Essa é a grande sacada. Entendeu? É por isso que... Pois é, por isso que é complicado, tá? Vamos continuar aqui, gente. Olhem só repetindo o que eu disse para vocês, né? Dentro da norma do trabalho do campo do auditor, não pode ser negado ao auditor nenhum processo, documento ou informação, tá? Se e quando este tipo de situação ocorrer, o auditor deverá comunicar por escrito ao presidente da organização auditada, para que sejam tomadas as providências necessárias, né? Então, por exemplo, a auditoria externa, tu chegou ali numa franquia, sei lá, e tu pergunta assim, meu amigo, eu quero todos os comprovantes fiscais daqui. Para quem faz lavagem de dinheiro, por exemplo. O que é lavagem de dinheiro? Por exemplo, eu abri uma churrascaria para lavar dinheiro. Hoje, na minha churrascaria, não veio ninguém. Mas sabe o que eu estou fazendo? Emitindo nota fiscal. Eu faço de conta que veio um cara e consumiu 120 reais. Eu vou pagar um imposto, mas é melhor perder um pouco de dinheiro e ter o dinheiro bom para fazer o que eu quiser do que não. Aí o que é que acontece? Cadê a nota fiscal? Estão aqui as notas fiscais. Aí o cara olha, meu amigo, aqui nessas notas fiscais tem que 50 pessoas vieram agora de manhã comer churrasco. Sim, seu auditor, mas qual é o problema? 50 é o número normal. A gente gosta do nosso churrasco. Mas o horário da emissão foi de 8 a 9 horas da manhã. Quem é que vem comer churrasco 8 a 9? Isso já aconteceu, né? Aí o cara, é verdade, né? E aí, né, dança, né? Então, por favor, não vão lavar dinheiro, que isso também dá confusão. Provavelmente esse cara não viu a aula do Adilson. Provavelmente ele não ouviu minha aula, né? É o que eu digo para vocês. Não estou ensinando vocês a serem errados, né? Mas, por exemplo, o que é que acontece? Por exemplo, com essa questão da lavagem de dinheiro. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, teve uma história aí de um padre, eu vi no Fantástico envolvido com uma doação, que aí movimentou milhões. Aí, poxa, aparece uma mulher que doou 30 milhões em um mês. Aí vão na casa da mulher, a mulher mora no barraco, tem alguma coisa errada. Então, isso foi o padre em si. Mas as pessoas, às vezes, estão por trás disso. Então, tipo assim, o cara tem tanta pressa em lavar milhões que ele não se toca do banal, né? Eu nem vi mais, eu nem sei. Nem sei te dizer. Vamos continuar. Gente, mas é verdade. Vocês querem ver uma coisa que é batata? Vocês veem gente que trabalha em caixa de lanchonete, que trabalha em caixa de alguma loja, alguma coisa. Passa um pouquinho, ele troca um celular, ele compra uma roupa nova. Sabe por quê? Porque se o gerente não estiver perto, ou o dono, não tem como saber. Não tem como saber. Principalmente quando você lida com produtos, como, por exemplo, no líder. Mas aí como é que o cara vai desconfiar? Por exemplo, o líder. Vamos dar um exemplo agora. Vamos imaginar o líder da DOCA. Todos aqueles caixas. Aí agora a minha mãe vai lá no líder, eu estou no caixa. Né? Aí o que é que acontece? A minha mãe vai comprar coisa de Natal. Eu vou falar para ela assim, mãe, vou te falar o seguinte. Pega um tender e um peru que eu não vou passar no caixa. Eu vou passar tudo. Produto de limpeza, mas o tender e o peru eu vou passar aqui para ti. Quem vai saber disso? Porque Pois é. Ó, a Karine deu exemplo aqui, por exemplo, lá na fábrica, né? Que ela passa o orçamento, ela põe os 200 reais a mais, já pega para ela o dinheiro, né? Então, são os exemplos que a gente tem no cotidiano, né? Se vocês forem fazer formatura na fábrica de eventos, vocês já sabem, né? Pois é. Então, olha só, gente, entre as normas, para a gente finalizar, tem coisas importantes do trabalho de campo, né?
Importância e necessidade do usuário ter acesso ao relatório de auditoria, da mesma forma que a empresa não pode privar o auditor da informação, o auditor não pode privar a instituição do relatório. A profissão dele é fiscal do Ministério do Trabalho. Não interessa, ele tem que falar o que foi achado. Ele não pode sair de lá sem apontar o que foi encontrado. Olha, vou levar o relatório para o Ministério do Trabalho. O que foi que eu detectei aqui? Que falta isso, isso e isso. Beleza, tá? A compreensão do programa que será auditado. Pô, gente, eu vou lá fazer uma auditoria no Porto Dias agora. Vocês sabem quantos pacientes eu tenho que ter para cada enfermeiro numa UTI? Não sei. Eu acho que é uns 20. Pô, tu não pode ter incertezas, né? Você precisa ter números corretos e concretos para fazer a fiscalização. Controle administrativo, os critérios para avaliar os agentes, os sujeitos, né? Uma coisa é você ir lá no supermercado, encontrar, por exemplo, lá no chão da onde vende um frango, água acumulada. Não pode, isso tem chance de acumular bactéria, né? Isso pode ser feito uma orientação, né? Ser feito um documento por escrito alertando e dizendo que vão voltar para reavaliar aquilo. Outra coisa é tu chegar lá e todos os frangos que vão ser assados estão jogados no chão. Ou seja, é necessário avaliar a magnitude de cada evento, né? Saber sempre o número de pessoas que trabalham no setor, né? E ter um plano escrito para a auditoria, né? Não posso chegar aqui no exame do tamanho que é falar, por onde é que eu vou começar? Vou ali na sala da Elisângela, depois ali na corda. Não. Eu preciso ter um passo a passo muito bem organizado para quando eu for efetivar, tá bom? Alguma pergunta? Pessoal de casa, alguém quer falar alguma coisa? Kellen, Ayla, Alan Diego, Aline, Amanda, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, olhem só, gente. Só lembrando o seguinte, segunda-feira, vigilância, esqueci agora, ambiental, se eu não me engano. Último conteúdo programático ambiental, vigilância ambiental, último conteúdo programático para avaliação de vocês, tá? Então, é assim, a gente conseguiu ir num estadiamento bem legal, mesmo com os feriados que nós tivemos, né? Então, depois eu vou ver, provavelmente, com quase toda certeza, eu não vou cobrar tudo isso na prova de vocês, né? Vigilância sanitária do trabalhador, auditoria e ambiental. Mas eu vou selecionar os conteúdos para a prova ainda, tá bom? Bom, gente, se ninguém de casa tem nenhuma pergunta, já vou finalizar. E o pessoal daqui da sala de aula pode fazer à vontade. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, um grande abraço. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Vai ter revisão, sim. Nossa revisão é na última aula antes da prova, tá? Se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, a nossa revisão vai ser ou dia 23 ou dia 30 de novembro, tá bom? Não se preocupe, vai ter revisão sim, tá bom? Então tá, gente, um abraço. Tchau, tchau.